Você já deve ter percebido que o assunto mais em alta nos últimos tempos tem sido a política. Seja no jornal, no trabalho, na escola e até mesmo nas conversas de família, parece que sempre há algo a ser comentado ou uma opinião a ser emitida. Se você é um daqueles que nunca entendeu muito de política e a acha complicada, não se preocupe, a gente explica pra você. Primeiramente, devemos entender que política não se resume apenas a um aglomerado de partidos políticos e postos no Planalto Central, mas sim a ciência que rege e organiza tudo que é público. Ela está relacionada com as diversas formas de governança de uma nação, de acordo com o sistema político. É na análise do sistema político que podemos entender a definição de Estado, todas as suas variações e as instituições políticas que engloba, sendo parte delas os partidos políticos. Se perdeu? Calma, que a gente já vai clarear. A definição mais simples de Estado é a de uma entidade com poder de governança sobre determinado território e o povo que nele vive. Ao decorrer do tempo, ampliaram seu significado, como por exemplo, Baudin, centrado na figura do governante, sendo soberano sobre o controle territorial. Durkheim, para sobre todos os indivíduos, mantendo a ordem por meio de fatos sociais. Weber, mistura de poder e dominação, tendo o monopólio da violência para manter a ordem social. Marx, relação de poder, onde a classe dominante se impõe ao dominado. Visto isso, podemos entender que os partidos políticos são os porta-vozes das necessidades sociais, tomando parte na resolução de seus estigmas. Estes partidos podem ser classificados de acordo com as suas características em algumas subdivisões da esquerda ou da direita, tendo a esquerda ideais revolucionários e a direita ideais mais conservadores. O Estado Democrático de Direito é o que está em vigor atualmente, designando qualquer Estado que se aplica a garantir o respeito das liberdades civis, ou seja, o respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais através do estabelecimento de uma proteção jurídica. A ideia deste, como é hoje conhecido, vem em decorrência de um extenso processo de evolução, em exemplo a Revolução Francesa, e a forma como as sociedades foram se organizando ao longo dos séculos. Entretanto, foi no final do século XIX que as bases foram consolidadas. Em um Estado de Direito, as próprias autoridades políticas estão sujeitas ao respeito das regras de direito, ao contrário do absolutista, por não mais associar o poder à pessoa que o exerce. Além disso, só pode existir quando não só os direitos políticos, mas todos os fundamentais estiverem convertidos em direitos humanos difusos, integrais, recíprocos e solidários, sendo eles de todos. Outro exemplo que pode ser citado aqui é o Estado ditatorial. Ditadura é um regime governamental onde uma única pessoa exerce todo o poder do Estado, possui autoridade máxima. O ditador não admite que haja oposição a seus atos e suas ideias. É um regime que não possui democracia, ou seja, onde não existe a participação da população. O poder é dividido entre legislativo, executivo e judiciário nos regimes democráticos. Geralmente, a ditadura é implantada através de um golpe de Estado, podendo ser violento ou não. Os primeiros sinais de ditadura surgiram na antiguidade, quando Roma estava entrando em crise, pois era preciso de um ditador para assumir o poder e fazer com que o governo voltasse à normalidade. A ditadura militar é uma forma de governo onde o poder é totalmente controlado por militares. Esse tipo de regime foi muito comum na América, especialmente no Brasil, onde durou por mais de 25 anos. Um exemplo interessante que vou dar para vocês é o de Portugal, que viveu o regime ditatorial na época de Antônio de Oliveira Salazar, onde este proibiu criar outros partidos políticos, o direito à greve e na sua época também não tinha liberdade de expressão. Antes de publicar algo, tudo teria que ser lido e censurado, assim evitavam que Salazar fosse criticado. Por sua vez, o nazismo e o fascismo foram regimes políticos que surgiram durante o chamado período entre guerras. O clima na Europa era de tensão devido aos problemas que surgiram após a Primeira Guerra Mundial, além da crise de 29, que abalaram o sistema capitalista. Assim, prometendo a solução para a crise em seus países, Mussolini e Hitler assumiram o poder. Com características em comum, 3 se destacam. A primeira é o ultranacionalismo, exaltando tudo que é próprio da nação, podendo causar até a opressão de outros povos. O totalitarismo, outra grande marca deste Estado, passou por um forte trabalho de culto ao líder, com Mussolini e Hitler recebendo títulos com significados de grande chefe. Por último, observamos o unipartidarismo, que significa a existência de um só partido, tendo os políticos opositores perseguidos e regimes ditatoriais implantados.
Em contraponto, na democracia vemos a presença de diversos partidos e ideologias. Com essa diversidade de partidos e ideologias políticas que vemos hoje em dia, ficamos até perdidos com o que cada grupo defende e pretende pôr em prática caso forem eleitos pelo povo. Dessa forma, vamos mostrar a ideologia de 4 partidos, apresentados em seus respectivos sites, que são muito influentes em cada eleição nacional. O PSDB tem como base democracia interna e disciplina, como objetivos programáticos, a consolidação dos direitos individuais e coletivos. Além disso, visa o exercício democrático, participativo e representativo, a soberania nacional, a construção de uma ordem social justa, o respeito ao pluralismo de ideias, culturas e etnias, e a realização do desenvolvimento de forma harmoniosa. A dominação social cristã do partido PSC vem da crença dos partidários que o cristianismo, mais do que uma religião, é um estado de espírito que não segrega e não exclui, além de servir de base para as pessoas tomem decisões de forma racional. Partindo desse pressuposto, declara-se contrário ao aborto, à legalização das drogas e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, porém apoia a redução da maioridade penal. O PMDB, além de combater a discriminação por credo, ideologia, cor ou sexo, tem como objetivo fundamental a defesa das minorias, ressaltar as culturas e direitos do índio e do negro, com objetivos de extinguir a discriminação que ora sofre e integrá-las no desenvolvimento da comunidade nacional. Esse partido encontra-se com uma ideologia voltada ao centro, sendo mais flexível nos diversos temas que circulam na sociedade. O PT é um partido de esquerda, partido popular, de ideologia socialista marxista. O Estado como dono dos meios de produção para a construção de uma sociedade sem desigualdades sociais. Com o crescente interesse do brasileiro na situação do país, a política e a mídia andam juntas, pois um político toma providências e age em nome do público, enquanto o jornalista observa as decisões e relata para o povo. Os grandes jornais, além de uma linguagem mais técnica, não só praticam o jornalismo baseado nas opiniões, mas também informativo. Temos que tomar cuidado com os tipos de notícias que nós encontramos, pois as informações podem ser manipuladas e tornar o que não é tão verdade numa verdade absoluta. Mas como nós fazemos isso? No início pode ser complicado, mas nós temos que ter um filtro imaginário em nosso cérebro sobre as informações, distinguir o que parece estar correto e o que não sabemos se é verdade ou não. Caso não soubermos, devemos pesquisar sobre o assunto, visando aprender cada vez mais sobre os diversos pontos de vista e começar a criar um próprio para nós mesmos. Aqui seguem alguns exemplos de diferenças ideológicas em Globo. Uma das maiores emissoras do país, conta com grande influência no cotidiano dos brasileiros, algo que pode ser percebido pela grande audiência de seus programas, principalmente o Jornal Nacional, exibido em horário nobre. Ao tratar sobre partidos, vemos o favorecimento de notícias que trariam mais audiência e lucro, mesmo tendo manipulação de alguns fatos, como na época do impeachment. Cultura. Um pouco diferente de outras emissoras, a TV Cultura tem autonomia intelectual, política e administrativa, propondo assim maiores debates e busca de informações sobre os fatos noticiados, como dito em seu próprio site. Diário do Centro do Mundo. DCM acredita no jornalismo de primeira qualidade, numa sociedade justa e sustentável, em meios de transporte ecologicamente corretos, na liberdade de expressão, na obrigação de informar com responsabilidade, que os governos e outras instituições devem agir com transparência, na internet como o meio mais democrático de difundir e dividir o conhecimento, na inovação e no futuro. Le Monde. Referência mundial para indivíduos, movimentos e organizações que buscam transformações sociais e humanas e discutem alternativas ao status quo. Suas páginas trazem à luz questões altamente relevantes, muitas vezes negligenciadas pela grande imprensa, contribuindo para a crítica ao pensamento único e para a construção de novos paradigmas. Indiscutivelmente, o modo de produção dominante em nossa sociedade é o capitalismo, que desde suas raízes possui forte vínculo com a política. Vixe, você não lembra como esse sistema se formou, né? Relaxa, a gente refresca sua memória. O capitalismo surgiu na Europa numa época divisória das idades média e moderna.
no momento em que os valores iluministas geravam grandes mudanças e estabilidade, algo que culminaria na Revolução Francesa. Nesta revolução, a burguesia, enriquecida pelo comércio nas cruzadas e nas grandes navegações, passou a controlar o Estado, instituindo um novo modus operandi que favorecesse valores como a propriedade privada, a acumulação do lucro e a expansão do mercado. Este modo de Estado ganhou mais força com as revoluções industriais, disseminando-se para países que posteriormente se tornariam potências como os Estados Unidos. Embora o capitalismo tenha enriquecido muitas nações, ele mostra-se um sistema restritivo, visto que poucos estados têm maior influência na economia mundial, subjugando os emergentes e retomando valores colonialistas. Fora isso, a convivência entre ele e outros sistemas não é harmônica, barrando o desenvolvimento dos países que os adotam, vide o caso dos embargos econômicos a Cuba. Outra coisa a ser discutida é a acumulação do capital, que é benéfica se o lucro for revertido em recursos e políticas públicas. Porém, pode ser maléfica se estes recursos forem desviados para atender às necessidades pessoais dos políticos, criando dívidas e crises. Ligada a isso está a questão da propriedade privada, que não deve ser aplicada aos serviços públicos, como tem ocorrido nos últimos tempos, já que se trata do gerenciamento de patrimônios construídos com direito público pela iniciativa privada, encarecendo os frutos disso. Após toda essa informação, você deve estar abrindo sua mente à política e percebendo que quanto mais conhecimento sobre o tema, melhor a população poderá participar e opinar sobre a mesma, analisando de maneira coerente as propostas e históricos de seus escolhidos nas eleições. Como consequência dessa conscientização, novos partidos poderiam ser formados para representarem as necessidades da população e mudar o cenário político do país, que se encontra em situação antidemocrática, com o predomínio de determinados partidos e candidatos tradicionais. Além disso, não deve ocorrer associação da política no geral com a corrupção, que é fruto da falta de formação e da ganância daqueles que se interessam pelos cargos. Dessa forma, para que não ocorra a entrada de qualquer pessoa na Assembleia Legislativa, deve haver uma melhor seleção dos candidatos, exigindo nível básico de escolaridade e especialização no assunto. A partir de todas essas reflexões, percebemos que, para ocorrer uma mudança no núcleo político, a iniciativa deve surgir da sociedade. Assim, retomando o famoso dito de Gandhi, temos de nos tornar a mudança que queremos ver. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.